Olá, olá, e aí? Tudo bem com você? Como é que você está? Vamos para a nossa sétima temporada. A gente vai começar a falar das reações inorgânicas. A gente falou na temporada passada das funções inorgânicas, né? Funções inorgânicas, lembra, inorgânica que não tem carbono. As exceções CO2 e CO, tá bom? Então as reações estão no dia a dia da gente. A gente está pensando, está tendo reações no nosso organismo, a digestão dos alimentos, uma bomba, um show de fogos, um carro andando, tudo isso tem reações envolvidas. Tudo bem? Nesse episódio um, claro que o foco das reações da gente, o foco de todo o curso é o Enem. Tá legal? Então a gente vai focar no Enem. Nesse episódio um a gente vai aprender a classificar as reações, tá? Então bora ver como é que é a classificação das reações. Então, ó, as reações químicas ocorrem o tempo todo ao nosso redor. Deixa eu pegar a canetinha azul. O tempo todo ao nosso redor. Então, exemplo aqui, ó, digestão dos alimentos, o fogo, a formação de um ferrugem, um comprimido efervescente na água, tá? Então a gente vai falar aqui, ó, reações inorgânicas. Existe uma outra temporada que a gente vai ver mais na frente, que são as reações orgânicas, tá? Mas o foco é inorgânico, sem carbono, tá bom? Então, primeiro aqui, ó, reação de síntese ou adição. Síntese ou adição. Quando duas ou mais substâncias se combinam para formar um único produto. Então é o seguinte, ó, eu tenho uma substância reagindo com outra, reagindo com outra, reagindo com outras, formando um único produto. Beleza? Vou escrever mais simplificado. Eu tenho duas substâncias formando um único produto. Um produto eu vou chamar de... Eita, gota. Apaguei foi tudo, em vez de apagar só um. Então, repetindo aqui, ó. A mais B mais C, formando um único produto D. Ou então, mais simples. A mais B, formando um único produto C. Joia? Lembra que a aula da gente aqui é ao vivo. Então, se tiver erro, a gente corrige na hora. Galera, essa parte que vem antes da setinha, a gente chama de reagente. Reagente. Ou reagentes. E a parte que está depois da setinha, a gente chama de produto. Beleza? Então, o que é uma reação de adição? É quando a gente tem dois ou mais reagentes formando um único produto. Não é lindo, né? Facinho isso aí, depois a gente vai fazer exercício com isso aí, tá bom? Um outro tipo é a reação de decomposição ou análise. Análise quer dizer examinar, decompor para analisar, tá certo? Quando uma única substância se divide em duas ou mais substâncias simples. Não precisa ser simples, não. Quando uma substância se divide em duas ou mais substâncias. Tá? Na verdade não é simples, não. É mais simples, né? Que ele botou lá, então tá certo. Então é quando uma única substância se divide em duas ou mais substâncias mais simples. Beleza. Então é o seguinte, ó. É quando eu pego uma substância A e ela vai formar duas ou mais substâncias. Tranquilo? É ao contrário da reação de adição. A adição a gente tem duas ou mais substâncias, dois ou mais reagentes, formando um produto. Aqui como é que ela vai ser? Um reagente formando mais de um produto, tá? 2, 3, 4. E aí, nesse caso aqui, a gente tem algumas reações com nomezinhos específicos. Primeiro, ó, pirólise. Galera, o que quer dizer esse termozinho pirólise? Essa palavrinha piro quer dizer calor. E essa palavrinha lise quer dizer quebra. Então, é a quebra de uma substância usando calor. Eu vou decompor uma substância usando calor. Calor ou fogo. Olha só essa daqui, ó. Reação de decomposição. Porque eu tenho uma substância só que está me dando origem a três substâncias mais simples. Então, a reação é reação de decomposição ou análise. Quando é uma reação de pirólise, a gente vem aqui no meio da setinha, ó, e coloca um deltazinho.
Quando a gente tem um delta na reação, quer dizer calor, tá? Então esse deltazinho aqui quer dizer calor. Tudo bem? Não obrigatoriamente da pirólise. Pirólise é a decomposição usando calor. Mas se eu tiver uma reação usando calor, eu boto esse deltazinho no meio. Beleza? Ó, fotólise. Foto quer dizer o quê? Luz. Lise, quebra. Quebra com a luz. Então, a fotólise é a decomposição usando a luz. Ó. Reação de decomposição, uma substância só, dando origem a mais de um. Marco, e esses númerozinhos aqui são chamados de coeficientes estequiométricos. Quando a gente for ver cálculo estequiométrico ou estequiometria, a gente vai falar disso aí. A gente vai ter um tópicozinho, um episódio chamado só de balanceamento, tá? Aí vai falar disso aí. Galera, quando é calor, a gente viu aqui em cima que a gente representa com delta. Quando é com luz, a gente representa com um lambda. Lambda é uma letrinha grega que significa nas reações químicas que tem a decomposição pela luz. Por exemplo, aqui é a água oxigenada. Os meninos não veem muito isso aí não, mas as meninas é mais comum ver. A água oxigenada, ou ela vem no vidrinho âmbar, que é aquele marronzinho, ou vem numa coisa opaca. Nunca vem no vidro transparente, porque a água oxigenada, ela se decompõe usando a luz. Deixa eu falar um outro detalhezinho aqui. Deixa eu botar um roxinho que vai destacar. Ó, o oxigênio... Opa. O oxigênio aqui, ó. Esse oxigênio aqui. Ele não é um gás, né? Aí vem aqui o símbolozinho, o estado físico gasoso, certo? Quando ele é um gás, a gente representa ele como uma setinha para cima. Quer dizer que ele foi liberado no gás. Então, as reações químicas, ela tem um monte de informação. Marquinho da minha vida, lá no Enem, tem esse monte de informação? Muitas vezes não. Vem apenas o estado físico, é bem comum, tá? Mas dizer se está sendo liberado um gás, a setinha para baixo, que é um precipitado, a gente vai falar mais na frente. Esse delta do calor, lambda, geralmente não vem, tá beleza? Diga aí para mim, ó. Pirólise, calor, né? Fotólise, luz. E aqui, ó, eletrólise. Lembra o quê? Eletricidade. Minha pontinha aqui deu uma arranhadazinha. Eletricidade. Ficou a letra feia, mas deu para entender. Então tá aqui, ó. Reação de decomposição, uma substância dando origem a mais de uma, tá? E quando é eletricidade, ela é representada com um raiozinho. Faz de conta que isso aqui é um raio, tá? Ela é representada com um raiozinho. Joia? Então, a gente já viu dois tipos de reações. Qual foi o primeiro? A adição. O segundo, decomposição. O de decomposição tem três especiais. Tem a pirólise, tem a fotólise e tem a eletrólise. Joia? Reação de simples troca ou deslocamento. Essa daqui tem umas condições de ocorrência para ela existir, tá? Mas aí a gente vai ver no próximo episódio. Por enquanto a gente vai apenas classificar essas reações. Pessoal, vê só. Deixa eu pegar o azulzinho aqui. É quando uma substância simples desloca o elemento de uma substância composta. Como é isso aqui, ó? Eu tenho uma substância simples que está reagindo com uma composta. E aí o que é que vai acontecer? Olha, primeiro, vamos ver aqui. O que é uma substância simples? Substância simples, ela está sozinha. Só tem um tipo de elemento químico. Composta, ela tem mais de um tipo de elemento químico. Lembra disso aí? Primeiro episódiozinho da gente, lá da primeira temporada. Ao que é a reação de deslocamento? Essa substância A, ela entra ou no lugar do B ou no lugar do C. Vamos botar no lugar do B? Então, qual seria o produto aqui, ó? AC mais B. A gente disse que a substância A deslocou a substância B. Beleza? Mas ele poderia ter deslocado A mais BC, produzindo, ó, essa substância A
ela entrar no lugar do C. Então, poderia formar quem? Ba mais C. Beleza? Então, isso é uma reação de deslocamento ou uma simples troca. Houve uma trocazinha só. Joia? E a outra classificação, a última, ó, é a reação de dupla troca. É quando dois compostos trocam os elementos entre si para formar dois novos compostos. Vou pedir paciência que eu vou mudar as letrinhas. Ó. AB mais, vou reagir aqui com a substância CD. CD produzindo produto, produto. Vamos lá. Olha o que é que vai acontecer. Como é que é a dupla troca? O A entra no lugar do C e o C entra no lugar do A. Isso é uma dupla troca. Então, como é que ficaria esse produto ali? Vamos lá. Ficaria, no lugar do A foi o C, não foi? C. O C entra no lugar do A. Então, ele se juntou com quem? Com B. Mais quem? A. O A vai ficar com quem? Diga aí para mim. O A vai ficar com D. Ou seja, houve uma dupla troca. Dois compostos. Aí um vai para um lado, o outro vem para cá. Beleza? Uma dupla troca. Dupla troca ou duplo deslocamento. E um exercício aqui, ó. Durante uma aula experimental de química, alunos do terceiro ano do ensino médio realizam diferentes testes com substâncias conhecidas para observar fenômenos químicos. Em um dos experimentos, coloca um pedaço de zinco metálico em um tubo de ensaio, contendo solução aquosa de sulfato de cobre, CuSO4. Após alguns minutos, perceberam a formação de uma camada avermelhada de cobre no fundo do tubo e o líquido ficando incolor. Em outro teste, os alunos misturaram solução aquosa de hidróxido de sódio com a solução de ácido clorídrico e verificaram que a reação produziu uma solução neutra e liberou calor. Com base nas observações acima, analisa as equações químicas correspondentes e classifica o tipo de reação. Galera, tá aqui, ó, duas reações químicas. A primeira, uma substância simples reagindo com uma composta. Produto, uma substância composta e uma simples. O que é que está acontecendo nessa reação? Primeiro, vamos lá. Quais são os 4 tipos de reações que nós temos? Adição, decomposição, simples troca e dupla troca. Beleza? Essa reação é uma reação de adição. É duas ou mais substâncias dando um produto só. Quantos produtos nós temos aqui? 2 produtos. Então não é de adição. Decomposição é um reagente dando mais de um produto. Quantos reagentes nós temos aqui? 2. Então não é decomposição. Dupla troca. Dupla, pulei a simples. Dupla troca. São 2 substâncias compostas reagindo. Aqui eu tenho uma simples e uma composta. Isso é uma simples troca. Agora vamos ver aqui onde foi que teve a troca. Ó. O zinco, ele entrou no lugar do cobre. Vê aí se não foi. Ó. O zinco ficou junto com SO4 e o cobre foi liberado. A gente disse que o zinco deslocou o cobre. Tá bom? E a outra? Ó. A outra eu vou ser mais rápido. 2 substâncias compostas dando origem a 2 substâncias compostas. Que caso é esse daí? Não precisa nem ver muito. Adição não é, decomposição não é, simples troca é uma substância simples e dupla troca são 2 compostas. Foi o que aconteceu. Aqui, ó, na prática, o H veio para o lugar do Na e o Na veio para o lugar do H. Ó. O Na no lugar do H vai dar quem? NaCl. O H no lugar do Na vai dar HOH. E HOH é quem? NaOH. Então, o que é que a gente tem de reação? Simples troca no primeiro e dupla troca no segundo. Qual a alternativa que nós temos nisso aí? A reação 1 é simples troca, aqui, ó, na letra B. A reação 1 é simples troca, beleza? E a 2 é dupla troca, neutralização. Quem diz para mim por que é neutralização? Diga aí para mim. Porque é uma reação entre um ácido
mais uma base. Beleza? Mais um exercício disso aqui, ó. As equações químicas são a representação das reações químicas que ocorrem entre os elementos da tabela periódica. Deixa eu ver se eu fiquei no meio aqui. Fiquei não, tá? Vai dar certinho. Segundo o tipo de união entre os átomos que interagem entre si, elas podem ser de síntese, análise, síntese ou adição, análise ou decomposição, deslocamento ou simples troca, ou dupla troca. Foi feitas observações, assinala a alternativa correta quanto ao tipo de reações químicas. Reação de análise ou decomposição, verdade ou não? Uma substância dando origem a mais de uma. Verdade, né? Letra A. Vamos ver a outra. Reação de síntese ou adição. Síntese ou adição é quando eu tenho vários reagentes dando um único produto. Um reagente dando mais de um produto. Isso aqui é o quê? Uma decomposição. Reação de dupla troca. Dupla troca, galera, é quando eu tenho duas substâncias compostas. Aqui eu tenho uma simples e uma composta. Isso é uma reação de simples troca. Essa outra, deslocamento. Ó, duas substâncias dando uma só. Isso é uma reação de adição. E essa outra, ó, análise ou decomposição. Duas substâncias compostas dando duas compostas. Então, isso aqui é a reação de dupla troca. Beleza? Facinho demais? Deixa eu ficar grande aqui para vocês. Tranquilo, hein? Então, galera, aprendemos a classificar as reações. Segredinho agora, ó, é exercício agora, it's now. Agora, aqui na plataforma, tá? E também fazer os exercícios no material que tem lá a teoria e tem os exercícios. Os exercícios lá tem a resolução no final, caso tenha alguma dificuldade, tá bom? Então, para você, um molde de beijos e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal!